Estamos de volta com Família na Real, hoje falando sobre os chamados alimentos entre ex-marido e ex-mulher. São muitas dúvidas, então eu e meu parceiro, Dr. Elton Costa, vamos continuar trazendo mais questões sobre esse tema. Então, Elton, a gente sabe o quanto que esse tema traz dúvidas, o quanto que ele é importante, especialmente para a mulher. Nós vamos ver o motivo, né? Muitas vezes ali, como nós explicamos, a mulher ela sai da relação numa desvantagem, num desequilíbrio muito grande em relação ao seu parceiro, mas é claro que isso é a regra. Nós temos também situações contrárias, como a gente já falou aqui, dos homens que pedem pensão também na justiça. Excelente, Rosa. E aí, como já pontuamos, inclusive, né, no bloco anterior, existem algumas questões que são analisadas, né, bem específicas, para que o juiz, o julgador, ele decida. Eu queria saber de você, quais são os critérios, quais são as situações, o que é que o juiz leva em consideração na hora de fixar esses alimentos, esse pensionamento alimentar para o ex-cônjuge? Certo. Essa pergunta ela é muito importante porque ela traz exatamente aquele fundamento para o pagamento da pensão que a gente se referiu no primeiro bloco. Então, como nós vimos, para a criança e o adolescente, basta que exista a comprovação do parentesco, para que o juiz já fixe ali no início do processo de alimentos, por exemplo, ou no início do processo de divórcio, o valor da pensão alimentícia que o alimentante, que é aquele que paga a pensão, vai pagar a criança ou adolescente. No caso do ex-cônjuge, a situação é diferente. Por quê? Porque essa mulher, ela também tem que trazer essa necessidade. E essa necessidade, ela tem que ser comprovada nos autos. Ela não é por uma presunção absoluta somente com um documento, como é na criança e adolescente, que comprova ali com a certidão de nascimento. A mulher, ela traz ali, claro, se for casada, a sua certidão de casamento, porém, ela tem que demonstrar a sua necessidade. E essa necessidade, ela diz respeito à questão da falta de emprego, né? Ou seja, essa mulher, por alguma razão, ela renunciou ao seu trabalho, aos seus estudos, para cuidar dos seus filhos, para se dedicar aos cuidados domésticos, ou essa mulher tem algum problema de saúde, que naquele momento a impossibilita de ser inserida no mercado de trabalho. Sim, mas existe a possibilidade de uma pensão alimentícia para ex-cônjuge vitalícia? Então, algumas mulheres me fazem essa pergunta. Essa pergunta é muito interessante, mas na prática eu pouco vi, né? Por quê? Porque somente em situações de mulheres que são casadas há muito tempo, de uma outra geração, em que por alguma razão elas não trabalham mais ou nunca trabalharam, ou então se elas têm um problema de saúde que é crônico, ou seja, que de alguma forma elas tiveram um diagnóstico e elas vão ter aquela dependência pro resto da vida do seu ex-parceiro, né, do seu ex-cônjuge. Então, nós temos aí uma construção jurisprudencial que a gente fala, ou seja, são os tribunais baseado ali numa interpretação de toda a lei que a gente tem do Código Civil, da Constituição, que vai dizer, olha, sim, a mulher pode pedir uma pensão ou o homem pode pedir uma pensão para o seu ex-cônjuge. Então, as situações são situações de dependência econômica, de não estar inserida no mercado de trabalho, de possuírem uma doença, como eu falei, e a maioria dos casos são esses, não é isso, Elton? Nossa prática. Isso, Rosa, e você tocou num ponto bastante interessante que os telespectadores e as telespectadoras, né, devem atentar, que é essa questão do pensionamento dos alimentos de forma vitalícia. A regra do pensionamento para ex-cônjuge é que ele tenha um período de transição, né? É o mais comum. E aí, como você bem pontuou, dependência econômica, idade, quanto mais avançada, né, maior a possibilidade desse pensionamento durar mais tempo. Mas eu me lembro de uma decisão, salvo engano, do ano passado, do STJ, sim, que foi relacionada à questão de ser em caráter vitalício, né? Tinha um prazo estipulado e quando, perto do final daquele pagamento da pensão que estava judicialmente estipulado, a senhora que recebia foi lá e disse, olha, a minha situação complicou, está pior do que quando a pensão foi estabelecida.
E aí, dessa forma, ela conseguiu comprovar nos autos, como você também bem pontuou, e aí o STJ disse, olha, nessa situação, essa pensão vai ser de forma vitalícia. E aí, Elton, a gente vê que no caso de alimentos para ex-cônjuge, a regra é essa pensão ser temporária, né? Como você disse. Existem sim casos de, né, que essa pensão ela pode ser paga até o final da vida daquela mulher, mas a maioria, a regra é essa pensão temporária. Ou seja, como a gente colocou, é possível pedir pensão para ex-cônjuge desde que seja comprovada a necessidade da mulher, ou seja, também o juiz vai se valer do binômio que a gente chama, né, na vara de família, que é o binômio necessidade da mulher, possibilidade do ex-parceiro, porque também o juiz vai ter que analisar essa possibilidade daquele que vai pagar a pensão para a ex-mulher, porque muitas vezes a gente vê, Elton, e por isso é que a gente fala, o direito das famílias, ele é um direito que sempre tem que se analisar o caso concreto, ou seja, é um direito casuístico que a gente chama. Porque, por vezes, aquela mulher, por exemplo, vai pedir uma pensão para o ex-marido e o ex-marido está numa situação, às vezes, pior do que ela. Ele é aposentado, ele também tem problema de saúde, ele também é uma pessoa idosa, não tem como se inserir no mercado de trabalho. E aí vem a importância do olhar sensível do juiz, né, da questão ali. A gente sabe que nesse tipo de ação não existe a presença do representante do Ministério Público, é importante que se diga, porque o Ministério Público ele zela ali pelo interesse do menor na questão da pensão, então não há ali a presença do Ministério Público. Então, existe essa necessidade do advogado, do defensor público que esteja atuando pelaquele que pede a pensão, ter esse cuidado de demonstrar todas essas necessidades e o juiz vai ter esse olhar sensível de analisar todas as provas do processo, da necessidade daquela que vai receber, daquele que vai pagar, para que ele possa ver a possibilidade do pagamento dessa pensão, porque não é uma regra, pode ser que o juiz não dê essa pensão, e como também ele vai dizer, olha, tudo bem, ela tem direito ou ele tem direito ao pagamento, e vai ser ali por 2 anos, por 3 anos, até essa pessoa receber uma aposentadoria no INSS, ou até ela conseguir um trabalho, já que ela ainda é nova, já que ela ainda não é incapaz. Não é isso? Porque é importante que se diga isso também. Não é só para a mulher que é incapaz de trabalhar que o juiz vai dar pensão. Existe sim a possibilidade de ele dar para uma mulher plenamente capaz, mas que de alguma forma ela não está trabalhando naquele momento, ou que ela também esteja trabalhando, mas numa situação em que ela não consiga se sustentar, o básico, não é isso? Nós, para exemplificar, sempre quando a gente exemplifica, isso, no caso prático, fica mais interessante para os telespectadores. Certa vez, nós tivemos um caso lá em Caxias. O ex-cônjuge pagava pensão por muitos anos, salvo engano, mais de 20 anos. E, em determinado momento, ele teve uma situação de saúde que precisou pedir a exoneração. E aí, ela também já era uma pessoa idosa, então nós conseguimos achar uma solução bastante razoável para o caso. Não foi cessada de imediato e nós levamos em consideração um consignado, olha que interessante, o consignado que ela tinha, que faltavam 6 meses para encerrar. Olha só. E esse valor do consignado era bem semelhante ao que ele pagava de pensão. Então, nós conseguimos adequar para, olha, você vai continuar pagando pensão para ela por mais 6 meses, é o tempo que esse consignado vai terminar, e aí ela vai manter, de alguma forma, esse equilíbrio na renda dela. Então, ficou uma situação satisfatória para os dois. Ele conseguiu segurar mais esses 6 meses, e ela, quando perdeu a pensão dali a 6 meses, teve esse retorno porque o consignado também acabou. Que bom. Elton, e a gente sempre está falando aqui no protocolo de julgamento com perspectiva de gênero. O bendito protocolo, sim, que foi ali uma determinação do CNJ e que todo o sistema de justiça tem se capacitado para melhor aplicá-lo e nós vamos aqui entender no que se refere ao pagamento de pensão para ex-cônjuge. Então, como é que o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero ele influencia as decisões judiciais sobre pensão para ex? Excelente pergunta. Você tocou num ponto sensacional, que é
a questão do protocolo? O protocolo, quando ele foi inserido, né, no nosso ordenamento jurídico pelo CNJ, a intenção é o quê? Combater, entre aspas, ou seja, enfrentar essas desigualdades históricas, socioculturais que nós vivenciamos e que a gente conhece, todo mundo conhece algum caso nesse sentido. O casal conviveu por muitos e muitos anos e quando da ruptura, quando do fim desse relacionamento, aquele homem que era o provedor detinha o controle dos bens, das contas bancárias, de toda a situação financeira do casal e da família, e aquela mulher não tinha conhecimento sequer, isso aí eu falo de experiência forense, a mulher não tinha conhecimento sequer dos valores que existiam no banco, se eles tinham saldo em conta, saldo em poupança, aplicações, etc. Então, o que é que o protocolo veio nos dizer em breves linhas? Atenção, julgadores, debrucem seu olhar com atenção sobre essas questões quando se perceber que há um desequilíbrio. Para quê? Para que a decisão faça com que aquele que está lá em situação de favorável, por vulnerabilidade, por desconhecimento da outra parte, normalmente o homem está na situação favorável e a mulher na situação desfavorável, que a decisão equilibre o mais, né, de forma mais satisfatória possível. E aí ele vai fazer com que nós prestemos atenção no seguinte, que essa, para mim, é a grande sacada do protocolo. O trabalho invisível, o trabalho não remunerado daquela mulher que dedicou, durante todo aquele relacionamento, a sua vida a cuidar da família. Esse desequilíbrio é histórico, não é isso? É histórico. Por isso que a gente se pergunta, por que existe o protocolo com perspectiva de gênero? Exatamente porque essa desigualdade ela é histórica. A mulher, ela sofreu naturalmente um grande déficit na questão laborativa, se a gente vê ao longo da história. E o protocolo ele veio corrigir isso, né, com essa aplicação obrigatória por parte dos magistrados e, claro, nós, operadores do direito, que vamos pedir, que vamos ali construir as decisões através da defensoria, da advocacia, temos que sempre agora estar pedindo e estar colocando o protocolo nas nossas petições. Excelente, excelente. A gente vem falando, olha que interessante, a gente vem falando desde o começo aqui da nossa conversa, inclusive é o tema do diálogo hoje, pensão alimentícia para ex-cônjuge. E quando a gente fala de ex-cônjuge, a intenção, né, o que as pessoas ouvem dizer, opa, está falando de pensão alimentícia para quem é casado. E existe essa dúvida, né? Eu queria que você tirasse para a gente. O ex-companheiro, ou seja, aquele que convive, ou a ex-companheira, que convive em união estável, também pode pleitear pensão quando do fim do relacionamento, mesmo não sendo casado, ou seja, só conviviam em união estável? Antes de responder essa sua pergunta, eu vou trazer aqui uma pequena diferença, um pequeno apanhado sobre união estável e sobre casamento. Porque a gente sabe que cônjuge são aqueles que casaram. Companheiros, a gente se refere a pessoas que moram juntos, né? Então, essa é a primeira diferença importante para trazer aqui para o nosso telespectador. Então, quando eu me refiro a cônjuge, muitas vezes eu vejo algumas pessoas chegarem à defensoria, doutora, é meu cônjuge. Quando eu vou ver, não tem certidão de casamento, ou se tem a certidão ali só do casamento religioso. Então, para efeitos jurídicos, o cônjuge é aquele que se casa, certo? Com todas as formalidades que são exigidas no Código Civil. Tem que casar no civil, no cartório, além do religioso para ter efeito civil, como a gente diz. Então, quando eu digo cônjuge, eu me refiro a quem é casado de fato e tem esse reconhecimento jurídico. Porém, a união estável, apesar de ela ser uma situação que a gente diz que depende dos fatos, nós vimos aqui também outro programa, se você não viu, nós temos um programa excelente que fala só sobre união estável, seus requisitos, que eu conversei aqui com um colega até defensor, o doutor João Neto, e a gente detalhou ali tudo sobre a união estável. Mas só relembrando, existem alguns requisitos ali da união estável, que são a publicidade, ou seja, aquele casal ele tem que estar ali juntos,
para que toda a sociedade os conheça e os trate como realmente companheiros. Nós temos a questão ali da continuidade, ou seja, a relação daquele casal não tem que ser uma relação que vai e volta, tem que ter uma certa continuidade. A questão do tempo, a lei não diz um tempo certo, olha, 2 anos é união estável, 3 anos é união estável, basta que existam aqueles requisitos e o principal deles que vem aí digamos, trazer uma diferença entre união estável e namoro, que nós já estamos falando do namoro agora, que não tem nenhum efeito jurídico, é a questão da intenção de constituir família. Então, a união estável, aqueles companheiros, eles estão juntos, mas eles se veem como família, eles se veem como um casal, ao contrário de namorados que estão namorando, que não têm essa intenção. Então, dito isso, com esse reconhecimento da união estável, após o final da relação, se aquele ex-casal, eles não formalizaram aquela união estável, ou seja, se eles não fizeram um contrato de convivência, que a gente chama assim, foram ao cartório ou fizeram ali através de um instrumento particular, não, nós estamos juntos, do período de tanto a tanto, nós estamos juntos com o regime tal, e dizendo ali todos o que eles desejam sobre o relacionamento deles no contrato de convivência, essa união estável ela tem que ser formalizada, ela tem que ser reconhecida na justiça. Então, um daqueles companheiros, ao final da relação, ele tem que providenciar um reconhecimento e uma dissolução dessa união estável a nível judicial, no âmbito judicial, que é como a gente diz, ele tem que judicializar. Então, a união estável, ela tem características diferentes do casamento. O casamento, ele é um ato mais formal e mais solene, um dos mais de nossa legislação civil, mas, para efeito jurídico, a união estável, ela se equipara ao casamento. E, portanto, assim como no casamento, o cônjuge pode pedir uma pensão para o seu ex, na união estável também. Então, reconhecida essa união estável, ali, o ex-companheiro que demonstrar essa necessidade no processo, ele pode, inclusive, cumular, assim como na ação de divórcio. Ele pode entrar com reconhecimento e dissolução de união estável, cumulado com pedido de pensão para ex-cônjuge. E, da mesma forma, mostrando ali a necessidade, a possibilidade do ex também, o juiz vai analisar, a questão das provas. Então, vai ser, como a gente diz, hein, Elton, um cuidado muito grande desse profissional. Por isso que a gente sempre diz, olha, sempre busque um profissional especializado, porque no caso de uma ação dessa, ele vai ter que provar que ele vivia em união estável, através de provas que a gente também conversou já, que é a prova de dependência, a prova de que moravam juntos, a prova de que tiveram filhos, várias provas ali que preencham esses requisitos que a gente conversou e ainda vai ter que provar a necessidade da pensão alimentícia. Não é isso, Elton? Isso. É como você bem pontuou, tá? A labuta, né, por assim dizer, vai ser maior. Enquanto, no caso do cônjuge, o vínculo jurídico, ou seja, o casamento, já está demonstrado através da certidão, no caso de uma união estável ainda não formalizada, e como você bem nos trouxe, seja através de um contrato particular, seja através de uma escritura pública feita em cartório, isso vai ter que ser demonstrado no processo. Para depois de demonstrada esse vínculo de companheirismo, ou seja, a relação convivencial, aí sim se abrir a segunda parte, que é para se discutir a dependência, a necessidade para se pleitear alimentos. Então, é mais trabalho. Então, sim, a necessidade também de se procurar, obviamente, alguém, né, um profissional que vai cuidar disso aí no processo, com a expertise, com a capacidade técnica necessária para lidar. Porque um passo é como se fosse um jogo de xadrez. Um passo errado, você pode atrasar o recebimento de uma pensão, por exemplo, de uma ex-companheira por muito tempo. E aí a gente já diz, nessas situações, o juiz ele não vai ali, raramente, a não ser que seja uma situação excepcional, ele não vai no início do processo já fixar alimentos provisórios, como na situação que a gente conversou de pagamento para pensão, pagamento de pensão para a criança, para o adolescente, para o filho. Nessa hipótese existe ali, como eu falei, já uma prova
e dessa necessidade que é a idade. Então, foi até 18 anos, criança e adolescente têm direito à pensão. Seja o pai, seja a mãe, que esteja com a criança, o outro vai pagar a pensão. Mesmo que esteja desempregado, que a gente já conversou isso aqui também, né, Elton, no nosso programa de pensão alimentícia. Então, a gente vai agora para mais um intervalo, mas é bem rápido, nós voltamos já já.